Irmãos, graça e paz. Eu queria convidar vocês a refletirem comigo hoje a respeito de permanecer em Jesus. E para isso, a gente vai ler a história, uma história bem conhecida, a história do jovem rico. Está lá em Mateus 16, do 19 ao 22. Diz o seguinte: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, porque tinha muitas riquezas. Esse texto ele vem numa sequência, no momento em que Jesus tinha acabado de receber criancinhas, disse para que não impedissem de que elas chegassem até ele, as abençoou e disse que quem quisesse entrar no reino de Deus precisava ser como aquelas crianças. Então ele tem esse encontro com esse jovem. E eu acho que foi um encontro tão marcante na vida dos discípulos que em 2 dos 4 evangelhos esse encontro está registrado. Apesar daquele jovem não ter o seu nome registrado, o encontro foi bem marcante. A gente encontra essa história tanto em Mateus 19 quanto em Lucas 18, se você quiser ler onde está registrada essa história. E é interessante, aquele jovem, ele chega a Jesus com uma dúvida. E a gente começa a se identificar com aquele jovem com isso, porque quem nunca chegou até Jesus com uma dúvida? Certamente você e eu já chegamos muitas vezes a Jesus com várias dúvidas. A dúvida daquele jovem era: o que é que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus explica a ele e diz que o caminho é um caminho simples. E o caminho começa com a obediência. A gente se identifica com aquele jovem por termos dúvidas e podermos chegar até Jesus. E imaginem só, nesses tempos, quantas dúvidas não têm surgido na nossa mente. Dúvidas sobre o futuro, por exemplo. Sobre como vai ser o futuro, o que faremos, quando essa vacina vai chegar, entre outras coisas. A gente chega com dúvidas a Jesus. E é interessante que Jesus responde a ele, e eu imagino que aquele jovem deve ter pensado: Ah, é isso? Tá tranquilo, sim. Isso eu faço desde sempre. E aqui é outro ponto em que a gente se identifica com aquele jovem. A gente obedece aos mandamentos. E isso eu faço desde sempre, a resposta dele. Se fosse hoje, provavelmente a resposta dele ia ser: Ah, Jesus, certo, eu não roubo, nunca matei ninguém, eu obedeço às leis de trânsito, eu respeito os meus pais. Ou se ele fosse como eu diria, usaria aquele jargão de crente, né? Eu fui nascido e criado na igreja de Jesus, eu vou para a EBD, fui para todas as EBFs e tudo mais. Sim, eu conheço a palavra. É interessante que ele afirma conhecer a palavra. E quantos de nós hoje, quantos adolescentes, jovens e adultos e idosos não responderiam do mesmo jeito? Sim, Jesus, eu conheço a palavra. Só que o texto prossegue e Jesus diz a resposta dele. Tá certo. Se você quer ser perfeito, vá vendo seus bens, dê o dinheiro aos pobres, você vai ter um tesouro no céu, venha e siga-me. É como se Jesus dissesse: Ok, o caminho começa por aí, começa pela obediência, mas para chegar no objetivo você precisa de um pouco mais, precisa ir um pouco mais além, ir mais além. Para você ser perfeito, você deve pegar tudo que você tem, vender, dar os seus bens aos pobres, vir e me seguir. E quando a gente lê esse texto, a gente talvez pense assim: Jesus queria que aquele jovem fizesse um voto de pobreza? Jesus estava interessado nas riquezas? Mas quando a gente lê o texto de Mateus 6:21, a gente encontra que a palavra afirmando que onde estiver o nosso tesouro, aí está também o nosso coração. Jesus não estava tratando ali a respeito de riquezas, de tesouros. Jesus não estava falando de bens materiais. Ele estava falando de intenção do coração. Onde é que estava o coração daquele jovem? Onde é que permanecia o coração daquele jovem? E o versículo 22 diz que o jovem se afastou triste porque ele tinha muitas riquezas. Hoje nós somos chamados a analisar o que é o nosso tesouro. Talvez você seja como eu, que não possui riquezas, tesouros, bens materiais, mas muitas vezes a gente tem um tesouro, aquilo ao que a intenção do nosso coração é inclinado. Às vezes é uma coisa, às vezes é uma pessoa, mas todo mundo tem um tesouro. E a gente às vezes está tão inclinado a ele que esquece de seguir Jesus. Aquele jovem tem a atitude de se afastar porque tinha muitas riquezas. Só que a resposta de Jesus não para na questão da riqueza.
ele também convida a segui-lo. E é interessante que a resposta do jovem não foi uma resposta verbalizada. Ele não respondeu a Jesus, ele respondeu através de uma atitude. Jesus convida ele para segui-lo e a atitude dele foi afastar-se. E quantas vezes eu e você fazemos o mesmo que aquele jovem? A gente recebe o convite de Jesus, às vezes não só o convite da salvação, outros convites para cumprir a missão, para se engajar na obra dele, mas o que a gente faz? A gente responde com distância. A gente às vezes não diz nada, não precisa expressar verbalmente, mas a gente apenas nos afastamos, nós apenas nos afastamos de Deus. E notem que não foi Jesus quem se afastou, foi o jovem que se afastou de Jesus. Mais do que saber os mandamentos, conhecer na teoria os mandamentos, ou saber o que a gente deve ou não deve fazer, Jesus mostra que a gente deve permanecer nele e com ele. O caminho que ele nos apresenta é um caminho simples. Começa pela obediência. Sim, a gente precisa conhecer a palavra e obedecer os mandamentos. Mas a gente precisa também direcionar o nosso coração, a intenção dos nossos corações para a vontade dele. E sim, a gente precisa segui-lo de perto e não afastar-nos dele. Se você permanece em Jesus, obedecer aos mandamentos vai ser algo que vai ser natural, mas não vai ser forçado. Se você permanece em Jesus, o seu coração vai estar inclinado para Ele. Se você segue a Jesus, segui-lo vai ser o seu desejo. A gente percebe, com aquela vida daquele jovem, que a gente precisa permanecer em Jesus e com Jesus. Que Deus abençoe sua vida e que nós prossigamos permanecendo em Jesus.